importância. Eu quero, portanto, aqui tentar ser bem breve para contribuir com o tempo, que também é um patrimônio, é uma riqueza de todos nós. Cumprimentar o meu querido Hélder Salomão, nosso coordenador da frente, cumprimentar o meu catarinense, meu colega, meu amigo e companheiro Jorge Guetti, de Santa Catarina, o primeiro vice-presidente, cumprimentar o Augusto Coutinho, essa figura extraordinária do nosso estado do Pernambuco, dizer a todos vocês, nesse momento, que é um momento de grandeza do Congresso Nacional, porque está aqui ocorrendo um ato que revela o conceito que nós precisamos ter no Brasil. A presença do deputado Jorge Guetti, Augusto Coutinho e Hélder Salomão é um esforço de unidade na construção dessa frente, porque nós tínhamos aqui uma disputa que é natural da pluralidade que pertence ao Congresso Nacional. Mas, sabendo da grandeza e da importância, eles unificaram as suas forças, separaram as coisas pequenas e construíram esse momento que eu tenho plena convicção, um momento importante, não só para o Congresso Nacional, mas para o nosso país. Cumprimentar o meu querido ministro, o Wellington Dias, que representa a página da indignação do povo brasileiro na construção de um processo de inclusão para novamente tirar o Brasil desse calvário triste do mapa da fome. Cumprimentar o Joaquim Donizete de Almeida, diretor do Departamento de Ambiente de Negócios da Microempresa e de Pequeno Porte do Ministério da Indústria, aqui representando nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin. Cumprimentar, enfim, o Bruno Quick, em seu nome, cumprimentar toda a equipe que hoje dirige o SEBRAE Nacional, junto com a querida ex-deputada, ex-vice-governadora de um estado importante, que me dá a honra de ser também diretora do SEBRAE, junto comigo, em seu nome, em nome da deputada Ana Paula. Quero cumprimentar as mulheres que aqui estão, as empreendedoras, todo esse segmento tão importante da luta do micro e do pequeno empreendedor. Cumprimentar as pessoas que compõem aqui a mesa, os ricos depoimentos trazidos, emocionantes, experiências vividas de luta para que pudéssemos ter uma segurança naquilo que representa este setor e a importância que ele é nessa resiliência daqueles que vergam, mas não quebram, daqueles que lutam, mas não desistem, como os exemplos trazidos aqui pelas queridas companheiras no uso das suas biografias e da sua história. Eu quero aqui dizer para vocês que, hoje de manhã, a gente tentou entender o que era o SEBRAE, num evento comemorativo lá na sede, meu querido Ercílio, a quem eu cumprimento, em nome da CONAMP, todas as entidades que expressam os segmentos econômicos e, principalmente, os micros e pequenos empreendedores. Mas, hoje de manhã, nós fizemos uma reflexão, meu querido Hélder, uma reflexão coletiva com todos os funcionários do SEBRAE, lá naquele espaço que estamos alojados, para comemorar esses 51 anos do SEBRAE, dos quais nos trazem inveja pela sua juventude, por ser mais jovem, inclusive, do que muitos de nós aqui, e os resultados extraordinários que ele alcançou. Queríamos entender como que o SEBRAE tem sido, historicamente, a 8ª marca do Brasil, e que, nesta semana, nos deram a titulação, numa pesquisa de profundidade de mercado, a 6ª posição no Brasil
como a sexta marca mais querida do povo brasileiro. E fomos estudar isso, fomos ver isso, o porquê disso. Porque as 5 melhores marcas, elas são do mercado. A primeira de um banco. A segunda de um produto que historicamente nós usamos, a Havaiana. A terceira também de uma plataforma que está hegemonizando grande parte da economia digital brasileira, o Mercado Livre. A quarta, um produto também, Cacau Show, se não me engano, um chocolate. E o Sebrae, que não tem nada no mercado. E o Sebrae, que é do Sistema S, onde temos 9 entidades do Sistema S, e ao olhar o ranking, só o Sebrae do Sistema S. Mas por que isso? Por que o Sebrae é a sexta marca do povo brasileiro? É isso que nós hoje aqui estamos fazendo na criação dessa frente. Porque o Sebrae é a porta do sonho de milhões de brasileiros. O Sebrae representa aquilo que está no coração do povo brasileiro, onde 60%, Bruno, querem ser empreendedores, querem desafiar as dificuldades nessa cultura extraordinária que só o povo brasileiro tem. Fomos ver o que nós representamos. O Sebrae representa um público que é 99% dos CNPJs do Brasil. 1% apenas não são considerados MEIs e pequenos empreendedores. 99% da nossa economia é assim. O Sebrae, ele é responsável recentemente por 85% dos empregos criados, que foram criados pelos MEIs ou pelos micros e pequenos empreendedores. E contabiliza 54% hoje dos empregos que o Brasil criou ao longo da sua história e os existentes atualmente. É isso que nós representamos nessa noite aqui com a criação da frente. Um setor que desafia a naturalidade da crueldade do mercado econômico. Um setor que enfrenta um processo que nós sabemos de acumulação permanente da riqueza. Somos nós, à frente, os exemplos que foram trazidos aqui, que representam a possibilidade, inclusive, da pulverização da economia, para que a gente possa ter um ambiente mais justo na distribuição da riqueza do nosso país. Eu quero dizer para vocês que não há possibilidade, ao ver os exemplos aqui trazidos, o que temos colhido, Margarete, nas andanças pelo país, agora recentemente nas caravanas que o Sebrae está fazendo, aonde andamos em 7 estados, mas lá na ponta, para ver o artesanato que recebemos aqui, para ver o micro e o pequeno empreendedor, para ver aqueles pequenos agricultores. E é realmente encantador a energia criativa e o potencial que o povo brasileiro tem de superação. Não dá para deixar de não acreditar no nosso país e não entender que essa frente tem um papel, neste momento, importante. Neste momento, meu querido ministro Wellington Dias, que o Brasil alcança quase 1 milhão de novos empregos nos últimos 6 meses. Neste momento em que o Brasil ele passa a ter um crescimento do PIB na 4ª posição do crescimento mundial. 3 países apenas não
superaram o Brasil no crescimento do PIB. Neste momento que nós obtivemos um alcance de 43 milhões de empregos no Brasil, o maior índice da história do nosso país, pela construção que conseguimos consolidar nos últimos 6 meses. Neste momento que ontem foi anunciado o recorde das exportações brasileiras, com 166 bilhões e 500 milhões de dólares, com superávit de 45 bilhões de dólares, o maior da história do nosso Brasil. Eu não quero que vocês acreditem no discurso, mas acreditem nos números, nessa afirmação cartesiana, que, aliás, com o Bruno, com a Margarete, em tão pouco tempo no Sebrae, aprendi que as afirmações que nós trazemos sempre para o setor que representamos, elas têm e são originárias de formulações científicas, de estudos, de aprofundamento da economia brasileira, da construção segura para aqueles que entram na porta do sonho do Sebrae, eles possam garantir um processo econômico seguro, para que ele não seja o vulnerável permanente na voracidade de um mercado onde é visível uma luta dos pequenos contra os grandes. Eu quero dizer para vocês que esse é um momento aqui, neste salão importante do Congresso Nacional, ele representa um marco para a história, para que essa frente parlamentar faça a defesa desse setor. No momento que vão enfrentar agora, a partir de hoje à noite, amanhã, a reforma tributária. Que essa reforma tributária não prejudique o setor dos micros e pequenos empresários com alterações, por exemplo, desnecessárias no Simples. Que garanta o Simples. Que não altere negativamente a política criada que induziu hoje um ativismo que está legalizado de quase 15 milhões de brasileiros que estão no meio, que são o retrato de uma possibilidade de aumentar a renda, porque todos aqueles que se formalizam como MEI ou como micro e pequeno empresário, os micros e pequenos empresários entram num processo de escala, como você aqui trouxe, de crescimento, de geração de empregos. E os MEI, quando eles se legalizam, automaticamente, as pesquisas mostram um aumento de 25% já de imediato naquilo que ele produz. A reforma, inclusive nessa expectativa, meu querido deputado Augusto Coutinho, Hélder e Jorge, ela tem que produzir uma justiça tributária para trazer o Estado uma política tributária que encontre as famílias pobres e vulneráveis desse país com cobrança de retorno naquilo que nós conhecemos como cashback, que se cobre dos ricos e se devolva para os pobres, para que nós possamos rapidamente, no gigantismo do que o Brasil representa, superarmos este retrato que nos deixa indignados a todos nós, independente das nossas formulações pessoais, políticas, ideológicas, que é o abismo da miséria, da fome e da exclusão. Olha, esse é um momento, acredito, marcante para todos nós aqui no Congresso Nacional. Eu quero dizer para vocês que lá no Sebrae, por tudo que ele representa, há um entusiasmo extraordinário com o processo econômico que nós podemos construir coletivamente, em parceria. O conceito do Sebrae deve ser um exemplo, porque se nós somos a sexta grife do Brasil, é porque o resultado deu certo. O conceito do Sebrae é ser parceiros. Nós somos parceiros. Nós temos que fazer com que essa frente aglutine, chame os setores produtivos, faça uma discussão cidadã, porque eu tenho convicção
e eu tenho certeza que vocês acreditam que nós estamos vivendo um lindo momento da nossa geração, da história, para mostrar a grandeza do nosso país, com todas as dificuldades que nós já tivemos, com todas as dores que nós já sentimos, com tudo que a gente imagina como muros de dificuldades. Ninguém vai retirar aquilo que aprendemos ao longo da história e da vida com o filósofo Spinoza, a paixão de enfrentar os desafios e construir os sonhos do povo brasileiro. Então, eu deixo aqui essa mensagem que é um grito no coração de vocês, que é no sentido de que vocês saiam junto com os nossos deputados, que se aglutinem mais deputados e senadores, que a gente possa se somar e construir, nesse curto período, um exemplo histórico para o nosso país. E eu tenho convicção de que nós estamos diante de um marco regulatório da vida do povo brasileiro. Viva o nosso Brasil! Obrigado.